Qual é a ideia que a gente pode trabalhar seriação e classificação? Diversas formas, porque seriação e classificação pode ser feito de diversas formas. Então, formas que as crianças podem separar, e aí vai ter que ser de acordo com a faixa etária, aquilo que eu estava falando para vocês. As crianças podem separar apenas por cor, elas podem classificar apenas por cor. Então, entre preto e vermelho. Isso eu já faço com meu filho pequeno. Vamos fazer 2 montinhos? As pretas aqui, as vermelhas aqui, tá? Com bem pequenininhas a gente já tem essa capacidade de fazer. Outra sugestão é a separação por naipes, né? Então, vamos colocar, claro que a gente não vai usar esses termos com eles, né? Copas, espada, paus, ouro. Até pode, né? Mas tipo assim, vamos colocar os coraçõezinhos todos juntos. E esse aqui, qual nome a gente pode dar para esse aqui, para esse naipe aqui? Isso aqui que tem aqui se chama naipe. Essas figurinhas aqui do lado, a gente tem que também, gente, fazer uma parte de letramento, né? Vamos trabalhar com cartas, a gente pode letrar as crianças em relação às cartas. Então, vocês estão vendo o que é isso aqui? Ah, isso aqui é um número. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma letra. Por que será que tem letras e números nesse baralho? Vamos separar um montinho só das letras, um montinho só dos números. Então, a gente pode fazer por naipe, por cor, por letras e números, tá? A gente tem várias aí alternativas que a gente pode estimular a parte da seriação e da classificação. Ideia 1, seriação e classificação. A ideia 2, gente, é montar sequências. Também pode ser feito tanto com o Uno, como com a carta normal, como com a carta que vocês forem mandar. E aí, prestem atenção nas intervenções que eu vou falar para vocês. Quem já é minha aluna nos grupos, já está acostumada com essas intervenções que eu vou falar, porque eu ensino todas elas lá no MAP, Matemática na Prática. É uma forma da gente trabalhar princípios de contagem. O que são princípios de contagem? Vai na live chamada Princípios de Contagem e assiste. Porque contar não é repetir uma sequência. Então, olha só. A gente pode, em primeiro lugar, pedir que as crianças dão as cartas embaralhadas e pedir que elas montem a sequência. Peguei aqui uma sequência curtinha, que eu não vou conseguir segurar várias na mão. Tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? As crianças vão montando a sequência. E aí, gente, a gente pode fazer aquelas boas intervenções de princípios de contagem. Por exemplo, a gente pode pedir que a criança feche os olhos. Qual é a carta que tá faltando nessa sequência? Qual que é a carta que tá faltando nessa sequência? Fazer com que ela encontre e que ela coloque no lugar. Ah, é o 5. Então, onde que vai o 5 aqui? Gente, isso trabalha muito com o princípio de contagem. Ordem estável. Agora, essa pergunta aqui também é boa, ó. A gente vai ter que ensinar para eles que o As talvez seja até melhor com o Uno, né, gente? Porque o Uno, ele tem o número 1 em vez do As. Mas, ó, por exemplo, a última carta é 6. Então, quantas cartas eu tenho aqui? Olha que pergunta boa. Será que a criança vai ter que contar uma por uma? Ou ela vai saber direto? Ah, é 6, porque a última carta é 6. Ai, o 5 tá no lugar errado, gente. Vocês nem pra me avisar. Isso também pode ser feito. Eu posso fazer isso aqui, ó. Tem um número que tá no lugar errado. Que número é? Ah, esse aqui, ó. Então coloca no lugar certo. E aí, as crianças no já, cada uma vai ter que virar a sua carta de cima aqui. Então, 1, 2, 3 e já. Quem é que ganhou essa batalha? Este ou este? Este aqui. Então, ele pega as duas cartas e põe no montinho dele. 1, 2, 3 e já. Quem é que ganhou a batalha? Este ou este? Este aqui de novo. Então, ele pega as duas cartas e põe no montinho dele, tá? Até esgotarem-se as cartas de um ou de outro, né? Por isso também não é bom botar uma grande quantidade, porque senão talvez demore muito, tá? Mas então, essa identificação de quem é o maior, tá bom? Então, pode ser feito aí com várias crianças. Joias? Vai trabalhar com memória, bota todas de cabeça para baixo, levanta uma, levanta a outra, montou o par, leva embora, tá? Por que o jogo de memória é legal? Eu pensei nessa ideia de fazer assim com cartas iguais, né? A gente vai trabalhar com a magnitude, talvez as crianças vão se apoiar no naipe, talvez no número escrito, trabalha com o triplo código aí, com 2 códigos do triplo código. Para quem é minha aluna MAP também já sabe que é triplo código, não vou me aprofundar nisso agora, mas trabalha com o número escrito, algarismo, e trabalha também com a questão da quantidade, né, da percepção visual. Mas também pode ser feito de outro jeito, tá? Então, por exemplo, a criança pega a carta 8 e a carta 2. Se a gente está trabalhando lá, sei lá, com multiplicação, ela pode dizer o resultado. Se ela disser o resultado, ela leva as cartas, né? Então, ela tira 8 e daí já dá uma memória diferente, que não precisa ter as cartas iguais, né? Mas ela tira 8 e 2, 16. Aí ela
leva o par para ela, por exemplo, tá? É uma outra ideia. 5, vamos para o 5. O 5, para mim, eu chamei de rouba-monte, tá? O que é o rouba-monte para mim? Também a gente separa as cartas em 2 blocos, né? Em 2 grupos. Fica uma criança com um monte, outra criança com outro monte. E aí as cartas, né, de cabeça para baixo. E aí elas começam a contar uma sequência e a mostrar as cartas e a fazer um montezinho com essas cartas, tá? Gente, vocês podem, se for o caso, tirar o valete, a dama e o rei, tá? E trabalhar somente até o 10, porque talvez isso deixe um pouco menos complexo o jogo. Quando tem o valete, a dama e o rei, as crianças têm que ter bem consolidado, que significa 11, 12 e 13. E se vocês trabalham com as como sendo 14, também, tá? Então, aquilo que eu falei do letramento da carta, do baralho, tá? Já tem que estar bem consolidado aí o que é naipe, o que é o valete, a dama e o rei, tá? Então, as crianças começam a contar uma sequência em voz alta e a colocar as cartas uma em cima da outra. Então, por exemplo, 1, 2, isso vai estar na mesa, tá, gente? Eu tô botando aqui porque não, se eu fosse filmar na mesa, vocês não iam enxergar. Então, 2, aí vai o outro. 3, aí vai o outro. 4, aí vai o outro. 5, 6, 7, 8, 9. Vamos pegar essa aqui, ó, só de figurativo para vocês entenderem. 9, daí 10. Se quando ele falar 10, ele botar a carta 10, ele tem que dar um tapa no monte. Quem der o tapa primeiro, leva todo o monte. Ele rouba o monte e fica com o monte para si. Por isso que se chama rouba-monte, tá? E aí, essa ideia do rouba-monte, eu pensei que ela pode também ser transformada. Como? As crianças podem trabalhar também na base das cores. Então, uma vai falar sempre preto e a outra sempre vermelho. Então, preto, vermelho, preto, vermelho, preto. Você rouba um monte, né? Outra coisa que pode ser feito, par ou ímpar. Então, par ou ímpar, par ou ímpar, par. Quando for o número par e tiver ali o número par, bate, rouba um monte. Daí, claro, vai ser um jogo bem mais rápido, né? Do que talvez uma sequência de 1 até 10 ou de 1 até 13, tá? Outra ideia bacana, daí para trabalhar com os mais velhos, só pode bater no monte quando for número primo, né? Do adivinha quem eu sou. Então, claro, agora eu tô vendo porque eu tô com a câmera na minha frente, né, gente? Mas a ideia é que eu coloque a carta na testa e que a criança que tá na minha frente vá me dando dicas para que eu adivinhe que número eu tenho aqui, né? Então, essa criança pode falar, eu vou perguntar coisas, né? E essa criança vai me dizendo se sim ou se não. Então, é maior que 5? Sim. Então, eu vou perguntar para a criança aí. É 5? É par? Não. Então, é ímpar. É menor que 10? Sim. E aí a gente vai perguntando, tá, gente? Tá entre o 5 e o 8? Tá entre o 6 e o 8? Sim. Ah, então... Ou, por exemplo, se eu somar 5 mais 5, dá esse número? Não. Se eu somar 5 mais 4, dá esse número? Não. Se eu somar 5 mais 3, dá esse número? Não. Se eu somar 5 mais 2, dá esse número? Sim. Ah, então é o 7, né? Então, adivinha quem sou eu, tá? Adivinha quem sou eu. O próximo, gente, eu dei o nome de Rapidamente, tá? Rapidamente. Rapidamente é um jogo que trabalha com cálculo mental. Então, na mesma ideia da Batalha dos Números, as crianças terão 2 montes, tá? Cada uma com seu monte. E aí, elas vão puxar cada uma o seu monte. Aí, a gente pode fazer várias coisas. Depende do cálculo que vocês estão trabalhando com as crianças. Então, as crianças vão levantar. E aí, depende. Vocês estão trabalhando com adição? Elas vão ter que calcular essa adição mentalmente. E quem disser o valor primeiro vai levar as 2 cartas.
Vocês estão trabalhando com subtração? Elas vão ter que subtrair e quem chegar no valor primeiro vai levar as 2 cartas. Vocês estão trabalhando com multiplicação? Jogo bacanérrimo para memorização da tabuada. Então, o que ele fez? Olha só, ele estava trabalhando o conceito de dezena e unidade, ele montou lá com o Uno, tá? E aí eles estavam fazendo cálculos, olha ali, é uma forma de sistematizar o cálculo. Então, eles montaram aqui 70 mais 9, e aí o aluno separou 70 ali, 7 dezenas, né? Para formar os 70 e 9 unidades. Depois ele colocou ali, não dá para ver todo o resultado, mas ele colocou o valor que dava. Olha aqui também o algoritmo, né? O cálculo em pé, 21, então montou com material dourado, mais 13, montou com material dourado. Então, depois a criança vai usar o próprio material dourado para fazer essa soma e depois colocar lá o resultado, tá? Então, é uma forma de sistematizar o cálculo. Tá joia? Olha só, as cartas como material concreto para sistematizar o cálculo. Ideia genial, né? Então, é uma forma, vocês podem até avaliar agora no início do ano para ver se as crianças consolidaram a ideia dos números. E aí, claro, vai depender do ano escolar. Ah, tô no primeiro ano, educação infantil só trabalharam até 10. Vou só perguntar dos números até 10. Ah, tô no segundo ano, trabalharam até 100, vou perguntar dos números até 100. Né? Então, vocês podem dar um pouquinho de carta para cada criança, tenham certeza de que vai ter todos os números ali de 0 até 9, para que as crianças possam montar esses números. E aí, vou falar oralmente lá na frente. Gente, 32. Vamos ver quem é que sabe montar o 32? Monta aí na tua mesa para mim. E aí, as crianças vão pegar o 3 e o 2, tá? Então, é uma forma já de avaliação diagnóstica dessas crianças. Quero saber se elas aprenderam os números, consolidaram aí os números até tanto. É uma forma de avaliação diagnóstica de maneira super leve, que não precisa ter folha estruturada, e vocês circulando pelas classes, né, pelas mesas, vocês já vão ter ideia aí de quem tá legal, de quem precisa fazer uma retomada disso, tá? Eu criei o meu tabuleiro com o que eu tinha nesta casa, que é caneta e papel. Para vocês verem, gente, que não precisa de muito para a gente criar uma coisa legal para as crianças. Isso aqui, se vocês não conseguem montar uma coisa parecida com essa no computador, as crianças podem fazer isso até na sua casa. Vocês podem instruir num videozinho ou na aula ao vivo como que as crianças podem fazer um tabuleiro desse para jogar, tá? E aí, de novo, essa questão do sinal aqui do meio vai depender de qual cálculo vocês estão trabalhando com eles. Aqui eu fiz de adição, mas pode ser feito com qualquer outro cálculo. Então, como é que a gente jogaria esse quem está faltando, tá? Eu vou pegar agora a carta do Uno, só para ser diferente, tá? Mas, assim, pode ser com a outra carta também e até com os números que vocês criaram. Por exemplo. Opa! Aqui, ó. Aí a gente vai botar lá no nosso tabuleirinho. Olha só. Eu tô pensando para além do cálculo tradicional. Isso aqui, além de cálculo mental, ainda é muito senso numérico. Porque eu não tô fazendo o cálculo normal, que é isso aqui, ó. 5 mais 4. Eu tô fazendo 4. Isso aqui é álgebra, tá, gente? Eu tô fazendo 4 mais alguma coisa que eu não sei o que é, que dá 5. Olhem como a criança precisa usar de flexibilidade cognitiva para encontrar esse número. Para vocês pode parecer muito fácil, né? Mas, gente, a criança precisa de muita flexibilidade cognitiva para se desprender daquela ideia tradicional de fazer uma coisa mais outra coisa para chegar no resultado, porque ela já tem o resultado. E está faltando esta alguma coisa, né? Está faltando uma parcela ali. Então, ela vai ter que pensar o que mais o 4 vai dar 5. Tá? Então, mesma coisa lá, se for de vezes, enfim. E aí vocês podem mudar o posicionamento dos números, né? Pode ser também da maneira tradicional, assim. Tá? Pode faltar o primeiro. Assim. Tá? Outro jeito, outra forma que seria, por exemplo, o total 8, né? Daí no caso. Pode ser total 6, total 10, vocês que vão pensar. Então, por exemplo, total 8, ali do que eu fiz. Total 8.
Gente, vocês vão ter que pegar um cálculo. Isso aqui, gente, pode ser feito com qualquer idade, mas olha só que legal se a gente fizesse com o terceiro, quarto ano, que já sabem fazer operações de adição, subtração, multiplicação, até divisão, tá? Olha só que legal. Gente, total 8. Eu quero que vocês peguem duas cartas e que a combinação delas totalize 8. Então, a criança vai pegar lá, por exemplo, 4 e 4. Aí a gente vai perguntar, né? Qual foi a combinação que tu pensou? 4 mais 4 dá 8. Beleza, certo. Ah, eu peguei essa aqui, ó. O que tu pensou? 5 mais 3 dá 8. Joia, ótimo. Aqui, ó. O que tu pensou? 9 menos 1 dá 8. Joia! Então pode ser os cálculos misturados. Claro, pode ser, vocês podem escolher fazer só adição, só multiplicação, só, tá? Mas pode ser misturado também. Seria bem bacana.